E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Eu estou bem, espero que vocês estejam também. Galera, neste vídeo, que tem um pouquinho de edição, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o perdão, né? Alguém me perguntou o seguinte, olha só o que a pessoa me perguntou. Você acha bíblico dizer perdoe, mas se afaste, não conviva? Então, não acho que seja bíblico esse conselho e cada caso é um caso. Nem todo mundo que a gente vai perdoar, de fato, a gente vai continuar convivendo. O fato é que nós vamos perdoar todo mundo, vamos perdoar todas as ofensas, mas não quer dizer que a gente vá conviver com aquela pessoa que nos ofendeu. Agora, é fato que existem casos e casos, e a Bíblia sempre vai pautar pela reconciliação, sabe? A Bíblia sempre vai preferir a reconciliação. Paulo vai dizer à igreja que nós temos o quê? O ministério da reconciliação. Sempre é oportuno que a gente busque a conciliação, a reconciliação. Mas, em alguns casos, a reconciliação não é possível e, dependendo do caso, nem é recomendada. Esse assunto, gente, ele é um pouco complexo. O lance do perdão, ele é um pouco complexo. Então, assim, você acha bíblico dizer perdoe, né? Como nós dizer, perdoe, mas se afaste. Não. O ideal é sempre perdoar, gente. Olha, porque a Bíblia diz o seguinte em Mateus, na oração do Pai Nosso. Olha, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso aí a gente aprende, tá? E lá no versículo 14 do capítulo 6 de Mateus, ele ainda diz o seguinte: pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Isso é muito sério. Perdoar é uma característica de quem foi perdoado. Olha, mas quer saber uma coisa que não dá pra perdoar? É o dia que eu viajei sem a minha insider. Sim, galera, eu cometi esse erro de viajar com uma camiseta básica normal, num dia super quente, onde eu enfrentei aeroporto, eu enfrentei o sol do aeroporto, ônibus lotado, enfrentei São Paulo num calor horrível e eu não estava de insider. Comentei com a minha nobre esposa, falando assim, olha, realmente eu estou desacostumado, porque galera, eu uso insider todos os dias, e naquele dia eu botei 2 insiders na mala para o evento que eu ia final de semana, tá? Inclusive o BTD, ó, eu estava de insider no BTD, põe a foto aí, Rafa, olha, eu estava de insider no BTD, mas para chegar em São Paulo, eu não estava de insider. Falei, quer saber, eu vou pegar minha camiseta aqui do Ted Lasso, eu gosto da série, como vocês podem ver, mas cara, na moral, o meu corpo se acostumou com uma camiseta que tem regulação térmica, que é anti-odor, entende? Que simplesmente me traz conforto, elegância. Porque, cara, o legal da Insider é isso, você não se sente esbaforido quando tá aquele calor. Não, cara, a regulação térmica dela, ou seja, o suor também, não quer dizer que você não vai suar se estiver muito quente, mas, cara, você vai transpirar legal e o tecido da Insider lida bem com o seu suor e ele vai evaporar rapidamente. Mas, sério, o lance da regulação térmica é algo incrível na Insider. Fora que, por ter uma tecnologia anti-odor, as bactérias que produzem o mau cheiro, elas não se reproduzem no tecido da Insider. Então, cara, é elegância, é conforto. E quando eu não estava de Insider, eu percebi, mano, realmente a camiseta da Insider faz diferença. E não só a camiseta, né? A calça, as meias, as cuecas. E eu tô falando aqui pro público masculino, mas tem tudo para o feminino também. Dá uma olhadinha no site aí. Ó, tem coisa para os homens, você pode dar uma olhada aí. Tem coisa também para as mulheres. E, gente, minha esposa também tem usado muito Insider. Vale a pena demais. Lembrando que se você for aqui por esse QR Code, você já acessa com o nosso link e com o cupom aplicado. O nosso cupom é Bibotalk e ele vai te dar 15% de desconto. Março é o mês de você aproveitar esses 15% de desconto na Insider. E é claro, use o cupom Bibotalk, ou se quiser, vai aqui neste QR Code. Também o link vai estar na descrição deste episódio e também no primeiro comentário fixado. Mas galera, sério, eu viajei sem Insider e eu me arrependi profundamente. Mas no evento, usei o dia inteiro. E detalhe, tá, gente? Usei o dia inteiro e no outro dia vim embora com a Insider também e tava tranquilaço, porque sem cheiro nas axilas, entendeu? Ou seja, usei a camiseta o evento inteiro e ainda fui embora no outro dia. Gente, isso é a qualidade da Insider e eu quero muito que você experimente isso. Vale a pena demais, tá bom? QR Code aqui ou link na descrição e no primeiro comentário fixado. Sempre iremos perdoar, por quê? Porque recebemos o perdão de Deus. Agora, de fato, perdoar nem sempre significa
reconciliar. Por exemplo, se sofremos algum tipo de abuso na igreja, seja ele de qual ordem ou natureza for, nós perdoaremos o nosso abusador, mas não precisaremos nos reconciliar com ele. Entende? Não precisa. Agora, o perdão é algo pedido de todo cristão. Gente, perdoem. Inclusive, neste livro aqui, Perdoar, o Timothy Keller fala o seguinte sobre esse lance aí, né? Ué, mas esse versículo que tu leu, Mateus 6,14, tipo, Deus vai perdoar se a gente perdoar? Olha o que o Keller sabiamente diz. Vou ler para vocês com calma, para vocês saborearem a sabedoria de Tim Keller. Ele diz o seguinte: Jesus diz, se não perdoarem os pecados uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará os pecados de vocês. Mateus 6,15. Isso não significa que podemos merecer o perdão de Deus por meio dos nossos atos de perdão, mas que podemos nos desqualificar dele. Não há coração que se arrependa verdadeiramente diante de Deus que possa negar o perdão a outros. A falta de perdão é o resultado direto da falta de arrependimento diante de Deus. E como sabemos, é necessário nos arrependermos para sermos salvos. Então, faz parte, gente, faz parte. O perdoar realmente é uma característica do cristão. Agora, a reconciliação nem sempre é possível. A Bíblia recomenda, acho que até, se não me engano, é Romanos, né? O Keller até vai falar disso depois. Olha, se possível, Romanos 14, né? Vocês tenham paz com todos. Romanos 12 e 18. Se possível, vivam de tal maneira que vocês tenham paz com todos. Mas às vezes não é possível isso. Por exemplo, Paulo teve muitos danos com um cara chamado Alexandre, né? Alexandre o Latueiro, é isso? O Latueiro. É o Latueiro, é 2 Timóteo 4, a partir do 14. Mas, mano, é o seguinte, Paulo perdoou ele provavelmente, só que, olha, o Senhor que faça. Porque assim, gente, perdoar é não se vingar. Perdoar é não se vingar do mal que recebeu. Agora, não se vingar não significa não procurar os seus direitos na justiça se foi algum abuso, se foi alguma coisa, sabe? Não significa você poupar aquele que lhe causou algum dano de uma repreensão, entende? De uma disciplina, ou em alguns casos, de cadeia mesmo. Não significa isso. Agora, sempre haverá o perdão, mas nem sempre haverá a reconciliação. Então, Paulo diz assim, olha, Alexandre Latueiro me feriu, enfim e tal. Cara, se guarde dele, entendeu? Se guarde dele. Né? Se guarde dele. E detalhe, o Alexandre até fala... Aliás, vamos ler esse texto, gente. É 2 Timóteo 4, a partir do versículo 14. Alexandre o ferreiro casou-me, ou latoeiro, né? Causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se, olha só o que Paulo falou para ele, para Timóteo. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Entende? Então o que acontece, galera? Quando alguém lhe faz algum mal, você não se vinga, você perdoa. Mas não quer dizer que agora você vai manter o contato. Nesse caso do Alexandre, é bom que se afaste dele, entende? Mas tem casos não, tem casos que a gente vai se reaproximar. Por exemplo, aquele homem que Paulo entrega a Satanás em 1 Coríntios capítulo 6, se eu não me engano, é alguém que provavelmente volta à reconciliação, entende? Paulo a todo momento vai falar, olha, repreenda as pessoas, se você repreender alguém e essa pessoa te ouvir, você ganhou um irmão, então isso é conselho de Jesus. Então o que acontece, gente? A gente sempre vai perdoar. Em alguns casos, vamos perdoar e nos reconciliar. Em outros casos, vamos perdoar e nos afastar. Não é tão simples dizer assim, não, perdoe, mas se afaste. Não, mas de fato, nem sempre manter a paz vai depender da gente. Porque é o seguinte, sempre iremos perdoar, mas a reconciliação depende do arrependimento da outra pessoa. E dependendo do que a outra pessoa fez, nem é bom que a gente se reconcilie, mas a gente mantenha a distância. Então, cada caso é um caso, cada caso precisa ser examinado. Vocês entendem, gente? É muito importante. Perdoar não significa se colocar em perigo novamente. É muito importante vocês, porque assim, em tempos em que a igreja às vezes, né, tá passando por algumas coisas e tal, perdoar não significa colocar-se em perigo novamente. É muito importante. Por isso que cada caso precisa ser examinado. Vocês estão entendendo isso? Cada caso. Em alguns casos a gente vai perdoar e se reconciliar. Por exemplo, casais. Casais a todo momento estão se perdoando e se reconciliando. É sempre bom a reconciliação. É sempre bom a reconciliação. Quem trabalha, por exemplo, em gabinete de igreja, já ouviu casais em que chegou ali um caso de adultério, houve o perdão, houve a reconciliação. Outros casos, houve o perdão, mas houve a separação. Entende? E vários, né, casos financeiros de adultério. Então, quem lida, por exemplo, com casais, vai ver muito isso. Reconciliação e afastamento. Depende do caso, depende do arrependimento. No caso, né, enfim, no caso de casais, tem cada caso é um caso, enfim. Tá? Então, tudo é um caso, gente.
Na verdade, gente, cada caso precisa ser examinado à luz dele e à luz da escritura, para a gente chegar a alguma resposta. Entende? Mas olha só, perdoar é não se vingar, perdoar é não se colocar em perigo novamente. Então, cada situação vai ser uma situação que precisa ser examinada à luz da escritura, do contexto e tudo mais, e principalmente com muita sabedoria que vem do alto. Enfim, e aí, você já teve que perdoar alguém? Você se afastou? Você se reconciliou? Como é que é o tema do perdão na sua vida? Me diz aí.